É com muito prazer que eu estou aqui novamente no meu canal no YouTube trazendo algumas reflexões, alguns insights que fizeram parte da minha jornada empreendedora nos últimos 20 anos aí, ajudando pessoas, ajudando marcas, ajudando negócios a performarem melhor, a encontrar um propósito verdadeiro, trazer à tona a sua verdadeira essência e extrair valor em cima disso para poder servir a humanidade, para poder se expressar, para poder capitalizar o seu negócio e gerar conexão entre pessoas, produtos e serviços. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, me deixa o seu like e o seu comentário, que eu vou responder cada um com muita dedicação e carinho. O objetivo de eu trazer aqui esse conteúdo é que a gente promova essa reflexão e que a gente se sinta provocado, que a gente questione certas coisas. Eu sei que todo mundo tem uma história de vida diferente, começou de pontos diferentes, mas é super importante a gente encontrar algum jeito que a gente descubra as respostas pela experimentação. E descobrir as respostas pela experimentação vai muito além de você frequentar um curso, uma universidade. Você aprende na prática, com a navalha na carne. E confesso para vocês que essa foi a melhor maneira que eu encontrei na minha vida de poder dar sentido a muito aquilo que eu buscava. Dar sentido a alguns questionamentos. E as pessoas, pela sua natureza, elas elegem prioridades. A prioridade para uma pessoa não quer dizer que necessariamente seja a prioridade para outra pessoa. Só que existe uma coisa que eu percebo que fez toda a diferença na formação do meu imaginário, na maneira como eu encaro o mundo, na maneira como eu lido com os meus problemas, os meus desafios, ou a maneira como eu me sinto inspirado para continuar fazendo o meu trabalho. É viajar. Viajar. Esse é um assunto que divide muitas opiniões. Muitos especialistas vão dizer que viajar não é um investimento. Que viajar você está só viajando a turismo, está empregando seu dinheiro de forma indiscriminada, simplesmente comprando experiências. Mas viajar, na minha humilde opinião, é algo que transcende o tempo, porque o tempo é uma definição linear do homem. E a gente tem uma passagem pela Terra que eu diria que é efêmera. Se nós compararmos a nossa existência com cerca de 13 bilhões de anos, segundo os cientistas, uma vida humana que gira em torno de 70, 80, 90 anos, ela é simplesmente um piscar de olhos. Então, como que a gente está aproveitando esse momento da nossa vida? Será que eu estou esperando apenas a aposentadoria, depois dos 65 anos de idade, para aí sim usufruir da vida? Para aí sim eu viajar para destinos incríveis que eu gostaria muito durante toda a minha vida, quando talvez eu já não tenha mais tanto vigor, tanta força, ou simplesmente eu não pude usufruir disso nos melhores momentos da minha vida, onde eu estava mais no auge, onde a juventude era uma dádiva. Por que eu esperei tanto tempo? Para quem nasceu uma pessoa extremamente curiosa, que gosta de abrir portas, descobrir caminhos, procurar respostas, uma mente inquieta, viajar é o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida. Porque a partir do momento que você está viajando, você está expandindo seus horizontes, você está mergulhando em novas culturas, você está vendo, tocando, provando, escutando, você está simplesmente colocando em prática os 5 sentidos. É humanamente impossível que a gente não expanda, que a gente não aumente o nosso repertório, o nosso capital intelectual quando a gente vai viajar. Seja para destinos maravilhosos dentro do nosso país ou, na melhor das hipóteses, a gente cruzar oceanos, a gente cruzar continentes. E digo isso para vocês com base em alguém que não largou do mesmo ponto de partida que muitos, e talvez essa seja a graça da vida, a gente ter naturezas diferentes. A grosso modo falando, para quem não nasceu em berço de ouro, para quem não veio de família rica, você ter condições de fazer algo que antigamente a gente só via em filmes e novelas, a pessoa poder pegar um avião, ir para outro país, ver arquitetura diferente, ver pessoas diferentes, de traços e etnias diferentes, experimentar comidas diferentes, paisagens incríveis. Tudo aquilo que há cerca de 30, 40 anos ou mais era praticamente impossível ou era simplesmente um luxo de pouquíssimas pessoas. E hoje, realmente, está ao alcance de muitos. Mas o que a gente pode fazer com as armas que a gente tem para que a gente consiga fazer esse investimento, a gente viajar, certo? E dentro da minha história,
para quem já teve a oportunidade de saber um pouquinho da minha história, eu vim de uma família simples. Meus pais foram comerciantes durante boa parte da minha infância e da minha adolescência. E eu sempre vi os meus pais batalharem de domingo a domingo, mas sempre com muita dificuldade, sempre apagando incêndios. E com isso eu fui obrigado a começar a ter que trabalhar para poder ter minha grana. Então eu fiz muita coisa antes dos 18 anos de idade, quando eu entrei na área. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade. Eu vendia churros na beira da praia. Depois, no ano seguinte, eu pegava o jornal na banca do meu pai e vendia na beira da praia. Também trabalhei em supermercados como empacotador, fui garçom por 3 anos. E nessa vivência, tendo contato diário com pessoas, acabei construindo essa visão de vendas, de relacionamento, certo? E depois que eu passei por certas inquietações profissionais, e isso aconteceu ali por volta do final do ano de 2019, ironicamente eu não sabia o que iria vir pela frente em 2020, mas eu diria para vocês que 2019 foi o ano da minha vida que eu mais tive uma crise profissional muito grande. A minha empresa já tinha 11 para 12 anos, eu tinha um escritório físico no 8º andar de um edifício com vista para o mar. Então, parecia que eu estava vivendo o meu melhor momento profissional e empresarial, mas no fundo não era verdade. Eu estava construindo uma prisão mais colorida. Eu estava procurando uma maneira de mostrar que aquilo ali valia a pena. Eu estava construindo algo que talvez só estava fortalecendo o meu ego, mas não estava indo de encontro ao meu verdadeiro anseio, aquilo que eu sempre busquei na minha vida, que é explorar, que é buscar o novo. E aí chegou a pandemia, né? A minha empresa, aquele meu modelo de negócio atual, eu perdi 100% dos meus clientes físicos, e foi um episódio que me ensinou muito. Até hoje, em outras conversas com empresários, a gente chega nesse ponto, como que eu tive uma certa tranquilidade para agir naquele momento em que eu tinha perdido 100% dos meus clientes físicos e era um recomeço. Faziam poucos meses que tinha acontecido o lockdown, né? Em questão de 8 semanas eu já não tinha mais nenhum contrato fixo na minha empresa, então era um período de muitas dúvidas e incertezas. E aí, é lógico, eu fiz um movimento que muitas pessoas fizeram, fui para o digital, pude ajudar muitas empresas a se posicionar melhor com a sua marca pessoal ou empresarial no digital. Acredito que não foi um ano fácil para absolutamente ninguém. Foi um ano que jogou simplesmente todo mundo num desconforto muito grande, numa incerteza muito grande. Mas no final daquele ano eu tive outras questões de cunho pessoal que me deixaram profundamente detonado. Tipo, fui para a lona, passei por um período muito frágil, que eu tive que contar ajuda aí com profissionais experientes para me reerguer, me fortalecer. E naquilo tudo, dentro daquele processo, veio uma mensagem muito grande. Abre aspas. Você tem que ir para o mundo. Fecha aspas. E eu acredito que aquele insight foi tão valioso para mim que eu levei ele tão a sério que literalmente eu fui para o mundo. Simplesmente, naquele Natal, eu decidi que no início de 2021 eu iria sair do país. E eu, primeiramente, escolhi 2 países. Então eu comprei uma passagem, primeiramente, para o México e outra para os Estados Unidos. Eu tinha um amigo que residia no norte dos Estados Unidos, então eu já tinha combinado com ele ali, vou passar alguns dias no México, depois eu subo para os Estados Unidos. Só que na época, esse amigo estava no Brasil, cuidando da mãe dele, estava próximo da família dele, e a residência dele estava lá, livre, né? Então, eu fiz exatamente isso. Tomei uma decisão, comprei uma passagem, e se eu não estou enganado, se não me falha a memória, ali pelo dia 17 de março de 2021, eu saí em direção ao México, onde eu fiquei 16 dias, passei por cerca de 4 cidades, e depois fui para os Estados Unidos. Fiquei durante 90 dias nos Estados Unidos, 3 meses que pareciam uma eternidade. Como a gente consumiu muitos filmes provenientes dos Estados Unidos, a sensação era de que eu estava preso num filme 24 horas por dia. E é lógico que essa ambientação dentro dos Estados Unidos, ela me ajudou em muitos aspectos, por ser um país bastante próspero, uma economia rica, a questão de entender os hábitos e costumes deles, não vou nem mencionar o idioma, né? Você precisar usar na prática, no dia a dia, você precisar falar inglês e você perder completamente a vergonha de falar inglês ou a vergonha de errar em inglês. Isso é uma coisa muito... nós, entre os brasileiros, de ficar julgando o inglês do outro, né? Mas para mim foi um período
sensacional. E depois que eu estava lá, eu comecei a ver o quanto que, mesmo num período tão incerto da pandemia, o quanto que visitar outra cultura, outro país, você está geograficamente longe de casa, o quanto que praticar essa experiência sozinho era algo que estava fortalecendo e nutrindo a minha alma. O quanto que viver aqueles dias, aquela rotina. Eu fiquei numa cidade pacata, de apenas 28 mil habitantes, chamada Stevens Point, e pegava bicicleta, andava por tudo lá. Uma sensação indescritível. O quanto que aquilo estava me fazendo bem. E aí no final daquele período nos Estados Unidos eu pensei, caramba, meu, isso aqui é muito bom. Isso aqui que eu estou fazendo por mim é o maior investimento que eu posso fazer na minha vida, eu vou continuar a fazer isso. E aí encerrei minha passagem nos Estados Unidos, fui para a Grécia, peguei um voo de Chicago para Atenas que durou mais de 10 horas, tive uma epifânia ali de criatividade, produzi muito conteúdo, produzi muitos textos, arquitetei um lançamento inteiro temático, chamado Arena Digital, que aconteceria na Grécia. Tudo aquilo aconteceu dentro do voo, então já deixei tudo preparado. Cheguei em Atenas moído, né? Não dormi, não descansei, um jet lag imenso. E aí continuei aquela jornada, 21 dias na Grécia. Depois subi para a Turquia, fiquei 21 dias entre 18 dias em Istambul e mais uns 3 dias na Capadócia. Depois fui para o Egito, fiquei 14 dias no Egito. Fui para o noroeste da África, fiquei longos 2 meses no Marrocos, onde tive a ideia de escrever um e-book chamado Vida Surreal, com 107 páginas, com dicas e uma metodologia muito rica sobre empreendedorismo, sobre viver sob seus próprios termos, sobre construir a sua própria marca pessoal. Depois fui para a Itália, fiquei 11 dias entre Milão e Roma, experienciando todo o DNA, toda a cultura da Itália. Depois tive a maior experiência da minha vida até hoje, fiquei 2 meses no leste africano, numa cidade chamada Arusha, no norte da Tanzânia, na fronteira com o Quênia, num dos países mais pobres do mundo, onde eu tinha que caminhar quase 5 quilômetros de ida, mais 5 quilômetros de volta para conseguir ter acesso à internet. Passei o Natal e o Ano Novo sozinho lá, e nessa ocasião eu já tinha batido mais de 300 dias longe do Brasil, e já estava muito tempo longe de casa, longe da minha família, com saudade da minha cachorra, muita saudade da comida brasileira, uma série de renúncias que não foram fáceis, mas que seguramente valeram muito a pena por meu desenvolvimento pessoal. E aí eu jogo para você, quanta coisa às vezes você está prorrogando na sua vida, quantos sonhos você está adiando, porque você tem medo de fazer renúncias, você está vivendo num piloto automático, você quer ter a vida extremamente sob controle, e eu te pergunto o quanto que isso te custa caro no médio e no longo prazo. Você fazer coisas completamente novas, coisas completamente inusitadas, coisas que podem ser que te deem medo, que te coloquem a uma prova de fogo, num desconforto muito grande, que te coloquem numa zona de teste. Outro dia, num dos meus conteúdos, eu citei o filme Sem Limites, né, que o cara começa a se desenvolver muito, ficar muito inteligente, falar outras línguas, fazer grana. Quanto que do teu cérebro não é aproveitado? Já parou para pensar nisso? E viajar é estar constantemente num estado de prova física e mental, emocional. Você não está na sua casa, na sua cama, no seu travesseiro, naquele habitat que você construiu, que te gera todo o conforto que você talvez julga necessário para ter uma boa vida. Mas eu insisto com vocês que viajar é o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida. E às vezes falta alguém que nos diga, vá viajar. Não adie mais isso. O que de pior pode acontecer se você fazer algumas renúncias e ir viajar? Um dos autores que eu mais gostei de ter lido até hoje em toda a minha vida foi o Timothy Ferriss. O livro dele foi escrito no início dos anos 2000, se eu não me engano. Esse livro já tem mais de 20 anos. Trabalhe 4 horas por semana. Entre muitos insights que o Tim Ferriss nos ensina, num dos capítulos está, coloque numa coluna da direita tudo que de melhor pode acontecer se você realmente tomar essa decisão, e na coluna da esquerda coloque tudo de pior que pode acontecer se você tomar aquela decisão. Quando você manifesta isso e coloca na ponta do lápis, você olha e compara, e você vê que existem alternativas, e você vê que o tamanho dos seus monstros nem eram tão grandes o quanto você imaginava.
Então são esses aprendizados que eu trago aqui para vocês, e se tudo isso que eu estou falando tiver sentido, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de deixar um comentário, porque essa é uma de muitas reflexões que eu pretendo trazer aqui para vocês, e que se você sair desse vídeo no mínimo 1% inspirado a se mover, a buscar novas experiências, a crescer como ser humano, eu já vou ficar muito satisfeito. Eu espero que toda essa jornada que eu compartilhei brevemente aqui com vocês ajude vocês a buscarem os seus sonhos, a viver uma vida que realmente valha a pena, que vocês construam memórias indescritíveis na mente de vocês, para que um dia vocês possam, assim como eu pretendo um dia estar numa cadeira de balanço, falando com a minha família grande, com netos, com filhos e contando as minhas maiores aventuras ao redor do mundo. E eu espero que isso também aconteça com você. Então, se você gostou desse conteúdo aí, me deixa o seu like, me deixa o seu comentário para eu conhecer você e não esquece de compartilhar com mais amigos. Um grande abraço e até a próxima.